Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar como que a gente fez isso, né? Sejam bem-vindos ao Farolcast, o seu podcast de educação financeira, investimentos e empreendedorismo. Quem está comigo, como sempre, meu amigo Rafael Melo. Bom dia, Rafa. Bom dia, bom dia, bom dia. E poucas palavras hoje. E hoje o tema é quente, o tema é bom. Nós vamos falar para empreendedor, para diretor financeiro, você que é sócio de uma empresa, talvez você tenha uma caixa de dinheiro aí dentro e você já tentou abrir algumas vezes, mas não conseguiu abri-la inteira. Ou às vezes você também não conhece. E quem vai ajudar a gente nesse tema que está aqui é o Rodrigo. Ele é formado em administração, atua no mercado de serviços corporativos há mais de 20 anos, na empresa Estúdio Fiscal. Ele é head comercial. Rodrigo, bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Vamos nessa, Rodrigo. Rodrigo, para a gente começar, falando um pouquinho desse tema para os sócios, para o empresário, para o diretor financeiro, existe um serviço que as pessoas acabam descobrindo uma forma de restituir o imposto. Algumas empresas, né, já conhecem isso, outras talvez não conhecem ainda. E eu queria saber se essa caixa realmente existe, esse tesouro, perdido por alguns, parcialmente achado por outros, existe. Às vezes é um cofre que você não sabe a senha. É uma boa. Exato. É verdade. Eu acho que a principal característica aqui que você comentou é a questão de conhecer, mas não conhecer ela na totalidade. Então, legal. Acho que as empresas, né, principalmente hoje, falando em empresas ali de médio e grande porte, empresas acima de 20 milhões de faturamento ano, normalmente já conhecem o serviço, muitas vezes já tem esse trabalho sendo feito por consultorias, pelo próprio contador. Só que a questão tributária brasileira ela é tão complexa, ela muda tanto, que ainda, né, que esse empresário, esse diretor financeiro ou até a própria área, né, contábil e fiscal tem ali conduzido um projeto, né, de recuperação tributária, ainda assim a gente costuma encontrar novas oportunidades. Então, uma questão adicional, né, ao que a própria empresa ou a própria área contábil e fiscal já vem encontrando. Então, assim, para quem está nos assistindo, agora é o momento de você se inscrever no nosso canal, dar um joinha, curtir, que essa jornada vai ser bem interessante, bem gostosa, principalmente para quem é sócio diretor financeiro de uma empresa. E provavelmente você conhece pessoas, né, nessa mesma situação, né? Você tem colegas que estão aí na mesma luta que você. Então compartilha esse vídeo aí com o teu amigo também. Legal, porque para alguns um tema pode não ser um tema tão instigante, mas quando fala que você pode ter um dinheiro que está lá à sua disposição, só que ele não está acessível na sua conta, mas é possível colocar, ele já começa a ficar mais interessante, que é a revisão tributária, né? Agora, quando a gente fala de revisão tributária, ou fala de imposto, ou fala de criar ali um processo, o que vem na minha cabeça, Rodrigo, é a demora desse negócio. Cara, fala, não, mas vai demorar 1 ano, vai demorar 2 anos, e aí isso traz uma falta de motivação, eu acho que por parte do nosso cliente, por parte de quem estiver assistindo, um sócio, um diretor financeiro, que fala, poxa, vai ser muito trabalho. Vai virar precatório. Aí é 15, 30 anos, vai virar precatório, é muito trabalho, eu vou pôr muita energia nisso, vai valer a pena? Conta um pouco para a gente como que é esse processo. Existe, né, a recuperação tributária também no âmbito judicial, né? A gente atua, né, hoje a Estúdio Fiscal ela faz parte de um grupo com 12 empresas, um deles é o escritório de advocacia, a gente realiza, né, esse trabalho aí no âmbito judicial, mas dentro da Estúdio Fiscal a gente de fato faz um trabalho 100% administrativo. Então são situações de fato que a empresa pagou a maior e a gente consegue provar, né, de forma administrativa e trazer esse fluxo de caixa de forma imediata. Então não é uma tese tributária, não é um tema em que você vai ter que trazer ali e entrar com uma ação na justiça, é algo de fato que a gente consegue fazer o levantamento, apresentar ali, fazer uma retificação, fazer a transmissão
dessa retificação e fazer uma compensação. Então, um crédito que eu encontro com uma empresa hoje, ela consegue usar já a partir do mês que vem. Então, não se torna um precatório, não tem toda essa questão do judicial, não é demorado. De fato, a gente consegue, e tem nos documentos do cliente, num prazo de 30 a 60 dias já entregar o resultado. Então, Rafa, se a gente achava que demorava, né, que a gente estava falando, já não demora mais tanto assim. Talvez se em 30 a 60 dias você consegue fazer uma análise, uma anamnese, uma consultoria na empresa, para ela começar a usar esse benefício de uma compensação, após quantos dias que ela consegue? Desde quando começa o processo? De 90 a 120 dias, contando o período em que a gente faz uma reunião de abertura para conhecer um pouquinho mais a operação do cliente, tirar algumas dúvidas, ver o que ele já está se utilizando. Então, quando a gente fala, né, na questão do tesouro, da caixa, muitas vezes a empresa ela já se utiliza de alguns créditos, já conhece algumas oportunidades. Muitas vezes, né, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, a diferença é que eu vou trazer algo complementar. Então, nessa reunião de abertura, eu já trato isso. Depois da reunião de abertura, a gente vai fazer a captação de documentos. A maioria dos documentos a gente consegue através do ECAC. Então, 70% dos documentos necessários a gente consegue de forma eletrônica mesmo acessando. E aí, o que a gente não conseguir, a gente vai fazer a captação. 30 a 60 dias para analisar essa documentação e mais um período ali de 15 a 30 dias para a gente fazer esse ajuste, essas retificações para a empresa começar a utilizar. Então, aí um período total de 90 a 120 dias a partir da assinatura do contrato, a gente consegue injetar esse fluxo de caixa aí para a empresa. Agora ficou mais interessante ainda, né? Não é um processo, algo que vai demorar, que vai passar bastante tempo. Ontem a gente estava lá no evento dentro da XP, que foi o nosso Farol Day, e vocês estiveram lá. Pô, foi um painel bem interessante e surgiu também essa vontade da gente fazer esse podcast para levar informações para o nosso cliente, né? E o Gustavo, não sei se foi o Gustavo da Estúdio Fiscal, você comentou ontem, que teve empresas, uma empresa, que ela chegou a buscar uma revisão tributária com mais de uma empresa. Foi eu. Foi você? Ela Foram fez 3. com várias... 3 empresas. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Fala um pouco disso, porque eu achei bem interessante, porque talvez a pessoa ela pense assim, poxa, eu já fiz uma revisão tributária, eu já conheço isso, pô, é mais do mesmo. E por que levou uma empresa a buscar 3 empresas? O que levou a empresa a buscar 3 empresas foi aumentar a possibilidade dela, né, de encontrar crédito. Então, ela, né, começou um assunto que eles já conheciam, né, só que eles falaram, pô, vou fazer um levantamento com o máximo de empresas, ou, né, avaliou várias, escolheu 3 e contratou essas 3. Como o trabalho da Estúdio Fiscal e dessas outras 2 empresas também eram no êxito, ele falou, bom, vou fazer ali um levantamento e o que eu tiver de oportunidade de crédito, eu vou me utilizar. E qual que é o ponto interessante aí desse case que eu contei ontem? Essas outras 2 empresas apresentaram um diagnóstico em dezembro com 1 ponto de crédito. E em janeiro, e a gente não sabia que eles tinham contratado outras 2 empresas ao mesmo tempo. Em janeiro, a gente apresentou 5 pontos de crédito. Ou seja, qual que é o principal diferencial nosso? Escopo de trabalho. A gente consegue analisar todos os impostos. Então, são 7 impostos que a gente avalia. E muitas vezes um concorrente, uma empresa de consultoria tributária, ela atua com 1, 2 ou 3 impostos só. Então, quando ele faz essa análise, que foi o caso, ele pode encontrar muitas vezes 1 ou 2 pontos de crédito, eu posso encontrar 5. Então, uma outra empresa acabou apresentando o diagnóstico 1 mês antes, ele até aprovou já o crédito com essa outra empresa. A gente fez a apresentação e eles comentaram, só que a gente tem mais 4 pontos de crédito. Então, e como que vocês conseguem isso, Rodrigo? Porque se uma empresa, essa empresa buscou 3 empresas para fazer essa consultoria, mas se uma das empresas busca ali 2, 3 impostos, a outra também, por que a Estúdio Fiscal consegue buscar esses 7 impostos? Por que ela consegue ter esse trabalho mais abrangente? Qual que é o diferencial hoje da Estúdio Fiscal? O diferencial principal a gente está há mais de 25 anos de mercado, né? De fato,
focado em recuperação tributária. Então, o que acontece muitas vezes é um escritório de advocacia que ele faz também a revisão tributária. Um escritório de contabilidade que ele tem 40 anos de mercado, e aí ele criou ali uma área de recuperação tributária. É uma consultoria que rodava ali, fazia um BPO financeiro de empresas, mas ele implementou uma área fiscal dentro da consultoria dele. O nosso caso a gente atua há mais de 25 anos, 100% focado em recuperação tributária. São mais de 250 especialistas. Então eu consigo ter uma abrangência muito grande, porque eu tenho um especialista dividido por imposto. Eu tenho um especialista, por exemplo, só na área de retificação, só na área de operacionalização. Então são muitos profissionais. Então essa é a principal diferença. Eu tenho um outro case para contar aqui, complementando esse assunto, que é o seguinte. Um grande grupo de indústrias, são 7 empresas, eles já têm 3 empresas que atuam com eles, fazendo a parte de recuperação tributária. Então uma empresa faz, por exemplo, a parte previdenciária, INSS. Uma outra empresa faz só a parte de PIS/COFINS. Uma outra empresa especialista em IPI. E ainda assim a gente conseguiu fechar um contrato com eles para fazer uma recuperação tributária. Por quê? Porque a gente analisa 7 impostos. Então, por exemplo, o ICMS. Não tem ninguém olhando o ICMS para eles. A gente consegue analisar o ICMS e mais 6 impostos, inclusive aquele imposto que a outra empresa também olha. Porque pode ser que eu tenha ainda um ponto de crédito, que essa outra empresa estava analisando ali o INSS, o PIS/COFINS, o IPI, e que ela não encontrou. Então, de fato, esse diferencial de conseguir analisar todos os impostos, né, ter essa abrangência maior, ter uma estrutura com mais profissionais dedicados ali para cada uma das áreas, para cada um dos impostos, faz a diferença na hora do resultado final. Deixa eu fazer uma pergunta. Que eu acho que tem um detalhe que você mencionou aí que pode ter passado batido. Pelo menos assim por mim, eu falei, nossa, ele falou isso, mas foi tão rápido. Você falou que as empresas contratam 2, 3, 4 empresas para fazer a revisão, dependendo do imposto. Mas e se eu não tô com caixa para fazer isso? Eu não consigo pagar 4 empresas. Como é que eu vou contratar 3, 4 empresas para fazer uma revisão para mim? Que vai ser uma grande preocupação do empreendedor é o custo desse negócio. Pô, é legal, é bonito, ter uma caixa aqui para eu abrir. Como é que eu vou pagar o trabalho de vocês? Mas como que eu abro essa caixa? Quanto custa, né? Boa pergunta. Bom, primeiro que, na verdade, não é muito comum, né, fazer uma contratação assim, de 2, 3, 4 empresas ao mesmo tempo, né, porque normalmente o trabalho de recuperação tributária ele tem início, meio e fim. E normalmente, né, na maioria das consultorias, esse trabalho ele é pago no êxito. Então você não tem um custo, né, inicial para esse trabalho, e aí você vai pagando de acordo com aquilo que de fato você se aproveitou. Então não precisa ter essa preocupação, né, você empresário, você diretor financeiro, de repente até na área contábil fiscal. Porque o nosso trabalho ele é 100% no êxito. Então, a gente fazendo um levantamento e, por exemplo, não encontrou crédito, não tem nenhum valor devido em relação a essa consultoria, em relação a essa auditoria. Agora, encontrando um crédito, a empresa aprovando, ela vai nos pagar, né, no êxito e após a utilização. Então, esse é um ponto muito importante. Primeiro, eu coloco o dinheiro no bolso da empresa, gero a liquidez, de fato, desse recurso e depois é que a minha empresa me paga no efeito caixa. Aí eu gosto desse negócio. Agora ficou mais gostoso ainda, né? Porque eu não tenho custo nenhum, então. A empresa não tem nenhum custo. Não tem nenhum custo. E de fato, com a utilização. Então, tem várias formas, né, de utilizar, inclusive, o crédito que ele é encontrado, mas a grande maioria das vezes é através de uma compensação. Então, eu encontrei R$2 milhões para uma empresa e ela, por exemplo, tem ali uma média de imposto de R$200 mil por mês, a gente vai utilizando desses R$2 milhões esses 200 mil durante 10 meses. Então eu pego o próprio crédito que a gente já homologou e vou utilizando, vou fazendo esse pagamento aí e gero esse fluxo de caixa mensal para a empresa. E a periodicidade, Rodrigo, você comentou, pô, se a empresa já fez isso uma vez, vale a pena ela fazer uma vez por ano? Vale a pena. Inclusive a gente tem essa condição que ela é opcional dentro do nosso contrato. Então você pode me contratar para eu fazer um trabalho inicial ali hoje e fazer ele uma única vez, ou você pode me contratar para fazer ele num período, né, que aí pode ser negociável. Normalmente a gente coloca uma vez por ano
né, nos próximos 5 anos. Porque como a questão tributária brasileira ela é muito complexa, ela é insana, ela muda muito. Então, por mais que eu tenha realizado um trabalho hoje, pode acontecer de alguma mudança, eu já ter uma oportunidade daqui a um ano, e pode ser também que essa recuperação tributária que eu fiz para a empresa hoje, depois você tem que ajustar, né? Você tem que parametrizar o seu sistema. Pode ser que tenha passado alguma coisa batida. Então, eu dei o exemplo que a gente encontrou 5 pontos de crédito para uma empresa, de repente alguma coisa, a contabilidade de repente acabou não ajustando, passou, está no dia a dia na correria, não é incomum a gente fazer um trabalho um ano depois e encontrar o mesmo ponto de crédito que a gente encontrou um ano antes. Um período ali de 12 meses. É porque o empresário, o empreendedor, a preocupação dele sempre está na receita, nas vendas, na produção, em comprar bem. Crescimento, e ele não né? vai olhar se uma lei mudou, né? É muito difícil ele parar para olhar. E às vezes quando tem empresa já num porte maior, que tem ali uma área jurídica, às vezes também a área jurídica tem tantos outros pontos para cuidar que isso vai tocando. Pô, já sei que a carga tributária é essa, é difícil ter um olhar tão clínico e estar observando as mudanças que tem, né? Por isso essa importância de fazer isso uma vez por ano. Então, para o empreendedor, o que é legal? Ele faz o check-up de saúde dele, ele vai no médico dele, faz seus exames, seu check-up de saúde, e faz seu check-up fiscal uma vez por ano com o estúdio fiscal, com a Farol Capital. Exatamente. Porque assim, fazendo uma defesa aqui, você falou dos advogados, mas principalmente o nosso caso, como está focado na parte administrativa, os contadores, o pessoal da área fiscal, controladoria, também tem, né, o trabalho ali do dia a dia, também tem diversas outras demandas, diversos outros compromissos, e muitas vezes eles não têm braço para fazer. Às vezes é algo o que acontece bastante também. A empresa, muitas vezes, ela identifica uma oportunidade, ela identifica algo que está sendo pago a maior. Ela vai e faz a correção, ela parametriza aquele sistema. Só que dali para frente. E muitas vezes eles não têm braço, a área fiscal, a área contábil da empresa, para fazer uma recuperação tributária. Às vezes não tem braço e às vezes não tem tempo e às vezes não tem nem a expertise, né? Porque é algo que de fato você precisa saber fazer uma retificação da forma correta, saber fazer lá a transmissão, saber fazer a compensação. Então, né, imagina, hoje a gente tem uma média de 53 mudanças na legislação por dia útil. Dá mais de 2 mudanças por hora. É muita coisa. Então, você imagina o contador, você imagina a área fiscal da companhia que já tem ali diversas demandas, já tem ali as situações que ele tem do dia a dia para resolver e ainda tem que pegar algo que ele muitas vezes já corrigiu, inclusive ele já parametrizou para a empresa, ele tem que voltar e olhar para trás. Muitas vezes ele não tem esse tempo, ele não tem essa possibilidade e acaba passando. Então, muitas vezes aquela oportunidade que, por mais que a gente olhe os últimos 60 meses, não é sempre que a gente vai encontrar uma oportunidade que ela está ali quantificada em 60 meses. Pode acontecer, posso dar o mesmo exemplo que a gente fez. Eu fiz uma recuperação tributária hoje e a empresa ali pegou e não teve tempo de corrigir esses 5 itens, deixou passar um. Quando eu voltar lá um ano depois, vai ter ali 11, 12 meses daquela mesma oportunidade. Eu vou lá e recupero e trago de novo a dica ali para a empresa, né? Faça a parametrização para você deixar de pagar. Então, até um ponto bem interessante que é a revisão tributária, além de trazer esse fluxo de caixa, de trazer essa recuperação tributária, ela gera uma redução futura. Isso também é muito interessante. Seja no imposto de renda, seja no INSS, ali no previdenciário, seja no PIS e COFINS. Você pega um comércio, a gente faz um trabalho, por exemplo, de reclassificação fiscal de itens. Então, eu faço ali a análise de NCM, descrição dos produtos, volto os últimos 5 anos e muitas vezes eu encontro produtos que são monofásicos, são produtos não tributados e esse comércio está tributando. Sim. Então, você imagina, eu recuperei lá aqueles 2 milhões de reais, como foi um exemplo que eu dei aqui, e ele ainda parametrizou aqueles produtos para passar a não tributar. Então, ele gerou ainda uma redução, gerou um reflexo futuro, né, bem interessante para a empresa. E não é incomum também a gente pegar um empresário reclamando, né? Pô, eu sou dono de um comércio, de um supermercado, não entendo como é que o supermercado ali da esquina consegue vender o leite a R$ 2,99
e eu consigo, no máximo ali, chegar a 3,49, né? Como é que ele... É uma diferença grande. Muitas vezes, né, a diferença entre o quanto você consegue vender o produto final para o seu cliente com uma mesma margem no concorrente está no planejamento e numa revisão tributária. Assim, muda tudo, né? Muda tudo. Muda a sua margem, muda seu preço, acaba tendo novas possibilidades. Agora, falando um pouquinho dando um próximo passo, vamos falar de reforma tributária. Vamos lá. Reforma tributária causa um impacto direto em várias mudanças para as empresas. O que você pode trazer de algo que é importante para quem está ouvindo sobre a reforma tributária? Qual o impacto que isso pode ter? Vamos lá. Bom, quando a gente fala de mudança, a gente fala de oportunidade. Quando a gente fala em complexidade, a gente fala de oportunidade. Então, a reforma tributária está trazendo ainda uma oportunidade. Primeiro porque o assunto tributário está mais quente. Então, o próprio empresário que de repente não se aprofundou nessa área, um gestor financeiro de uma empresa que não se aprofundou no tributário, ele começa a acompanhar um pouco mais para saber, né, quais as mudanças estão vindo em relação à reforma tributária. Então, daí já gerou uma primeira oportunidade, ele está mais disposto a nos ouvir. A segunda oportunidade a gente não trabalha só com revisão tributária, a gente trabalha também com planejamento tributário. Então, quando a gente tem uma mudança, exige um planejamento. Existe uma adaptação à empresa a um novo cenário. Essa adaptação, essa análise, esse planejamento, a gente também consegue realizar. Então, tudo que é relacionado à área tributária, fiscal, a gente consegue analisar e ajudar as empresas. Né? Sou muito prático, gosto de dar exemplo prático. Eu atendi uma empresa agora, no final do ano passado, que é uma indústria de ração animal no Pará. E essa indústria de ração animal, ela contratou a Estúdio Fiscal para fazer um planejamento tributário, que a gente chama aqui, né, com um produto como mapa fiscal. Diversas análises que a gente faz dentro desse planejamento tributário, e o principal seria regime de tributação. Então, qual que é o regime de tributação que me gera uma maior rentabilidade? E aí a gente fez esse planejamento tributário com 2 cenários. Com o cenário atual e com o cenário a partir das mudanças que estão vindo, né, da reforma tributária a partir de 2026. E dentro dessa análise, né, a gente acabou fazendo, são 2 planejamentos, né? A gente teve um planejamento, né, ideal de lucratividade agora, no momento atual, e um regime de tributação, que é o lucro real, e no cenário da reforma tributária, com essas mudanças que estão por vir, já um planejamento no lucro presumido. Então, é algo interessante, né, falando de reforma tributária, que a gente tem e consegue atuar com essa questão do planejamento. Um outro ponto interessante, além do planejamento, é a própria revisão tributária. Por quê? É interessante a empresa tentar se antecipar. Quando a gente fala de revisão tributária, a gente está olhando para trás. Ao contrário do planejamento e do que a gente vai olhar para frente, regime de tributação, olhar a parte societária da empresa e tudo mais. Então, olhando para trás, é importante também a empresa fazer a lição de casa, revisar tudo. Um outro ponto que eu gosto bastante e acho que é importantíssimo para as empresas da mesma forma que eu consigo analisar os impostos pagos a maior, a gente analisa mais de 240 pontos de crédito distintos entre esses 7 impostos que a gente olha, a gente também consegue analisar se a empresa não tem um passivo oculto. O que é um passivo oculto? É um imposto pago a menor, é o inverso. Então, isso também é interessante para a empresa. Né? É um risco oculto. Então, por que é interessante a empresa saber desse risco oculto? Para ele tomar uma decisão gerencial. Elas podem ser diversas. Né? Ele pode corrigir daqui para frente, ele pode, de repente, o próprio crédito que eu encontrei, se ele achar importante, de repente ele pode usar o crédito para pagar esse passivo, fazer uma denúncia espontânea, ele pode, de repente, descobrir que ele tem um passivo oculto, um risco, e ele pode decidir não corrigir isso também. Então, isso é um problema, Rodrigo, porque vamos pensar que o Rafael, que é um empresário de sucesso... Né? Tem razão. E tem as suas empresas... E aí ele nunca fez uma revisão tributária. E aí eu converso com o Rafael e ele fala assim para mim, poxa, Clauber,
Eu tenho até receio de mexer com a receita. Porque só de falar de receita, pô, eu pago tudo certinho aqui, mas eu tenho medo de mexer com isso. Dá um calafrio de você achar um problema. Mas até um problema não de ter algo a pagar, até de receber. E eu fazer uma compensação, agora a receita querer olhar tudo aqui. Não pode ter essa preocupação do empresário? O que você acha? O primeiro ponto importante da gente falar hoje a gente já tem a tecnologia, então a receita, na verdade, ela já sabe tudo que a empresa pagou a maior e tudo que a empresa pagou a menor. Já está claro para ela. Já está claro para ela, ela já tem. Nosso, né? A gente vai analisar os documentos da empresa e é tudo que ela já disponibilizou para a Receita Federal. Então não vai ter nenhuma novidade para a Receita. Informação nova, né? Não vai ter nenhuma informação nova. Qual que é a diferença? A diferença se você tem um crédito, se você tem um imposto pago a maior, né, como eu dei o exemplo lá de um comércio que estava tributando um produto que não é tributado e por aí vai, a Receita ela não te avisa. Ela não vai te mandar uma carta dizendo, Rafael, é um empresário de sucesso, vou te ajudar aí a ter 2 milhões de reais no seu fluxo de caixa, porque você pagou a maior aqui esses 5 impostos. Ela não vai fazer isso. Já em relação no cenário contrário, que é um passivo oculto, ela também tem a informação. A diferença por que se ela sabe dessa informação, por que ela não me cobra? Às vezes é lógico que ela vai fazer essa cobrança. Antes dos 5 anos. Antes dos 5 anos, porque é período prescricional também, são 60 meses para os dois lados, mas muitas vezes a própria Receita Federal não tem braço. Então ela vai, lógico, pegar as empresas que têm 2 pontos principais. Valores, né, que tem o valor mais relevante ali para ela cobrar, para ela ir atrás. E o segundo ponto que ela vai analisar também é período. Né? Quem está com um período mais próximo de 5 anos que está prescrevendo. Mas voltando à parte do crédito em si, né, focando nesse lado, né, que seria um imposto pago maior, ele não tem nenhum vínculo também. Não é porque a empresa está fazendo uma revisão tributária e ela está fazendo uma compensação que a Receita Federal vai parar tudo e vai dizer, não, então vou pegar lá a empresa do Rafael, ele encontrou 2 milhões de reais para fazer uma recuperação de crédito, agora a gente vai pegar lá e vou acender uma luz vermelha, vou pegar lá e vou mirar o canhão para ela. Mirar o canhão para ela. Então, isso não vai acontecer. Já tem hoje tecnologia. Né? Lógico, se pegar um cenário de muitos anos atrás, talvez fizesse sentido porque não existia essa tecnologia toda. Ele não tinha essa informação. Ele, de fato, precisava ver ali de perto se tinha alguma situação. Mas, né, com o passar do tempo, entrada, né, dessa tecnologia que a gente já tem hoje, a própria Receita Federal ela já se estruturou para saber dessas informações. Então, e um ponto não vai interferir no outro. Né? Não é porque você fez a utilização de um crédito que vai acender uma luz vermelha, que ele vai atrás de você, que ele vai mandar um fiscal lá na sua empresa bater na sua porta. Né? Então, isso é uma lenda. Né? Isso não acontece. Tanto que a gente tem feito a recuperação de crédito aí, de milhares de empresas. A gente tem uma média hoje de apresentação e recuperação de uma média de 80 a 100 empresas por mês. Né? E um ponto interessante, né, eu fiz uma recuperação de crédito, pode dar problema. Nesses 25 anos de atuação, a gente está, né, numa atualização aí de 22 mil clientes atendidos. A gente nunca teve nenhum centavo de glosa de crédito da Receita Federal. Você tem uma ideia do volume que já foi recuperado de impostos? A gente recuperou no total 14 bilhões de reais. E nunca teve um pedido de volta disso? Recuperou mesmo? Nenhum dos casos. Por quê? O nosso trabalho, a gente divide, né, entre o que tem algum tipo de risco para a empresa. A gente traz para o escritório de advocacia, como eu comentei lá no início, a gente realiza esse trabalho de situações em que ainda não estão pacificadas, mas dentro da Estúdio Fiscal, a gente só trabalha com ponto de crédito pacificado. Então, se não tiver 100% pacificado, a gente não vai apresentar para o cliente. Um outro ponto interessante a nossa operação ela é segurada. Então, você fala assim, poxa, mas como eu tenho... assim, segurada? A gente tem um seguro, né, com 2 das maiores seguradoras do mundo, que é a Allianz e a Fator, uma policy de 9 milhões de reais, uma outra policy de 1 milhão de reais, somando elas num total de 10 milhões, em que qualquer prejuízo financeiro que uma operação da Estúdio Fiscal cause para um cliente, esse prejuízo financeiro ele é pago pela seguradora.
Então, a gente brinca, né, que a gente tem uma operação risco zero. Por que uma operação risco zero? Principal motivo, a gente já não vai trazer nada que tenha risco. A gente, estúdio fiscal, não apresenta. Até porque a gente entra como responsável técnico no contrato. Então, a gente, de fato, não quer ter uma glosa de crédito, né? Hoje eu consigo falar que eu estou há 25 anos e nunca tive uma glosa de crédito. Se eu trazer um crédito incorreto para um cliente, eu já não posso mais falar isso. Então, a gente tem esse cenário hoje que a gente pode estar apresentando para o cliente. Segundo, é a questão do seguro. Então, a gente tem esse seguro desde maio de 2012. Todo ano, no mês de maio, a gente renova uma carta de não sinistralidade. Então, eu consigo, inclusive, provar para você, empresário, você, contador, você aí, gestor financeiro, de que nesses últimos 12 anos de operação, nenhuma vez a gente precisou acionar o seguro. Muito legal. Agora... Quer mais um seguro? Pode falar com a gente também. Deixa eu fazer uma pergunta sobre as minhas várias empresas como empresário bem-sucedido. Eu faço parte de uma associação empresarial na região sul, né? Ela é conhecida por AESUL, são aproximadamente 300 empresas. Lá eu tenho empresas do ramo de segurança, de serviço de segurança, nós temos treinamento e seleção, nós temos arquitetos, dentistas, empresa que vende esquadria, empresa de serviço de informática, uma série de empresas da economia real ali que, né, atendem uns aos outros, inclusive, vendem material de escritório, etc. e tal. Esse negócio é para essas empresas? É para esses empresários? Vamos lá, vamos falar de perfil de cliente, então. Vou dividir aqui em quatro grupos. Vamos começar, por exemplo, né, você falou de alguns segmentos, mas eu vou falar de todos, mais resumido aí nessas quatro frentes. Indústria. Então, hoje, a gente consegue analisar 7 impostos dentro de uma indústria. A indústria é importante que ela esteja no regime de tributação do lucro real, principalmente, interessante, com faturamento ali a partir de 20 milhões de reais por ano. Então, o primeiro perfil ali, indústrias, importadoras. Um segundo perfil de cliente, você falou ali, né, venda de esquadrias, mas comércio de uma maneira geral, qualquer segmento, supermercado, loja de material de construção, enfim, qualquer tipo de construção tem distribuidora, construção no Brasil que não falta, né? Então, você pega o comércio, tanto o comércio varejista ou o comércio em atacado, a gente atende. Interessante que tenha um faturamento aí a partir de 20 milhões de reais por ano. E assim, preferencialmente do lucro real, acaba tendo mais oportunidade, né, por ser uma forma um pouco mais complexa, mas a gente também atende no comércio empresas do regime de tributação do lucro presumido. Por quê? Principalmente porque a gente faz essa reclassificação fiscal de itens. Então a gente consegue analisar os últimos 5 anos de todas as compras que a empresa fez, cada XML, cada nota fiscal e todas as vendas que essa empresa realizou ali. Então, seja uma loja de conveniência no posto de gasolina ou um grande comércio atacadista, cada venda, cada XML que esse comércio realizou, a gente consegue analisar os últimos 60 meses. Então, a gente vai analisar todos os impostos que esse comércio paga e aí ele pode sim ser do lucro real, do lucro presumido, interessante ali a partir de 20 milhões de faturamento ano. Terceira frente, você falou bastante sobre empresas de serviços. Então, qualquer tipo de serviço, né, seja uma construtora, uma transportadora, um hospital, uma clínica, que tenha um faturamento ideal a partir de 20, 30 milhões de reais por ano e que esteja no lucro real. Então, é um terceiro perfil aqui, se a gente for dividir. E tem um outro perfil de cliente que a gente tem também, que são clínicas médicas, né? Então, uma clínica médica que tenha... E aí é um pouquinho diferente o perfil, por quê? Porque a aí clínica não se enquadra nessas mesmas condições que você falou até agora. Até quando a gente fala de serviços, que seria esse terceiro item que eu falei aqui, terceiro perfil, seria também uma clínica médica, mas no lucro real,
e com um faturamento acima de 20, 30 milhões. Mas tem um ponto de crédito específico na empresas de serviço, que são as clínicas médicas, o próprio médico que tenha ali uma PJ, um CNPJ, que faça uma prestação de serviço, e até diversas empresas, não vou detalhar muito aqui, mas diversas empresas da área de saúde, muitas vezes até clínica odontológica, por exemplo, que estejam no lucro presumido e que tenham um faturamento a partir de R$1 milhão por ano, também tem um trabalho muito interessante que a gente faz. É um trabalho específico, apesar de a gente olhar ali todos os impostos, mas tem ali uma situação bem interessante que a gente consegue uma redução de até 63% no imposto de renda e contribuição social dessa clínica. O papo tá bom, tá gostoso, mas eu tô com uma dúvida. A Estúdio Fiscal fica onde hoje? Qual a cidade que ela fica? Fica em Porto Alegre. Nós estamos agora aqui em São Paulo, na Faria Lima. Você comentou que atendeu um cliente no Pará. No interior do Pará. No Pará. Uma cidade chamada Redenção. Então. Já é bem longe. Bem no interior. Se eu tenho uma empresa em Minas Gerais, lá um pão de queijo, você atende Minas Gerais? Com certeza. Se estiver no norte ou nordeste... Qual a abrangência hoje da Estúdio Fiscal para atender? Porque eu estou gostando, se eu sou alguém que está assistindo, estou gostando, tá legal, por quê? Eu não tenho um custo, a Estúdio Fiscal já recuperou 14 bi, nunca teve uma glosa de crédito, tem um seguro de 10 milhões. Minha empresa está entre essas aí que ele citou. Não é? Você atende indústria, comércio, serviços, clínica médica. É muita coisa boa, mas qual a abrangência? Se eu tenho uma empresa que está longe ou de Porto Alegre ou de São Paulo... Não estou nem em São Paulo nem em Porto Alegre. Nem no Pará. Já vou ter que procurar alguém aqui na minha cidade. A gente atende o Brasil todo, então hoje a gente tem a facilidade aí, né, da videoconferência, e a gente consegue fazer 100% do processo de forma online. A gente não precisa ter uma visita presencial na empresa. Então isso é bem interessante, como eu dei exemplo agora, de uma empresa em Redenção, fica, se eu não me engano, mais de 700 quilômetros da capital do Pará, Belém, e a gente consegue fazer marcar uma reunião, marcar um bate-papo. Então, se você é um empresário aí, está pelo Brasil e tem interesse em conhecer um pouco mais na prática e falar um pouco mais da sua empresa em específico, a gente consegue marcar um bate-papo aí de 15, 30 minutos e apresentar e ver de fato que a gente pode acrescentar aí na tua empresa. E você pode estar no Brasil todo. E tanto essa apresentação, essa conversa, esse bate-papo, e depois todo esse processo que a gente falou aí, né, análise de 30 a 60 dias, e aí esse período total aí de 90 a 120 dias para colocar esse fluxo de caixa na empresa, a gente consegue fazer de forma 100% remota. A gente não depende de ir presencialmente ali na empresa, como foi o caso dessa empresa, né? Por acaso eu falei do Pará, excelente pergunta sua, fui 100% de forma remota. Muito bom. Assim, a gente está falando bastante sobre recuperação de crédito, revisão de crédito fiscal, né? uma revisão tributária e um planejamento olhando para o futuro, que é a revisão do passado. Mas, falando um pouquinho da Estúdio Fiscal, vocês têm outros produtos. Eu sei o de crédito de energia. Acho que é legal passar um pouquinho por isso, porque talvez a empresa, além dela ter uma revisão tributária e um planejamento, uma empresa de médio porte, talvez tenha uma conta de luz muito alta, ou até algum outro serviço da Estúdio Fiscal. E quantos serviços hoje tem? Não que você vai falar de todos, mas quantos tem e os principais. O de energia e mais algum que você acha legal, 1, 2. Vamos lá. Se eu for falar de todos, a gente vai ficar... Hoje é sábado, né? Não vira podcast, vira uma série cast aqui. A gente ficaria até domingo e passaria 2 dias falando do serviço que a gente presta. Então, vamos lá. A Estúdio Fiscal, né, ela é uma empresa do Grupo Estúdio. O Grupo Estúdio hoje tem 12 vertentes, né, tem 12 empresas. E dentro dessas 12 empresas, a gente tem mais de 40, 50 serviços distintos. Então, começar aqui pelo serviço que você falou, que é a parte de redução de custos com energia. Então, a gente tem a Estúdio Energy. O que a Estúdio Energy faz? Resumidamente, atua com o mercado livre de energia e atua com energia solar. Então, se você tem um comércio, uma indústria, uma empresa ou num condomínio e você quer reduzir
né, esse custo com energia, a gente consegue trazer essa redução de custo ou através do mercado livre de energia que está muito quente, né? A gente teve uma mudança de janeiro de 2024, né, que antes tinha uma limitação, né, que a empresa tinha que ter ali um consumo mínimo para entrar no mercado livre, e hoje ela não precisa ter mais esse consumo mínimo. Tem, né, algumas outras características que ela tem que ter, mas essa questão do consumo mínimo não tem mais. Um outro serviço que é bem interessante seria até relacionado, voltando àquele ponto que a gente tinha falado, sobre a reforma tributária. Então, a reforma tributária, ela está trazendo várias mudanças, né? Então, eu foquei bastante no qual que é a mudança que a reforma tributária vai impactar dentro do serviço de recuperação tributária, dentro do serviço da estúdio fiscal, dentro da parte ali de planejamento tributário. Mas tem um outro impacto que a reforma tributária está trazendo, que é, por exemplo, o aumento do ITCMD. O que é o ITCMD? É um imposto que se paga ali para doação ou causa mortes. Então, com esse aumento do ITCMD, que aí vai depender do estado, né? Que é estadual, e aí vai depender do estado, mas a gente está trazendo, né, e aí tem várias possibilidades, né, de aumento e de mudança. Então, é um serviço que a gente tem que é estruturação de holding, revisar a parte societária. A gente consegue implementar governança dentro de uma empresa, a gente consegue trabalhar e atuar tanto com a holding, né, mais comum, que é a holding patrimonial, ali a holding familiar, quanto uma holding operacional, uma holding ali da própria empresa, né? Então, qual que é o benefício que a gente consegue trazer através desses serviços que a gente tem dentro da Studio Family Business? Vários. Então, primeiro é proteção patrimonial. A gente consegue trazer uma proteção patrimonial ou para a pessoa física, que tem esses imóveis, ou para a pessoa jurídica também, como eu comentei. Você pode ter ali uma holding com, de fato, né, os imóveis que você tem na pessoa física, e você pode ter uma outra holding para a sua empresa. E a gente consegue trazer também redução tributária em algumas vezes. Por quê? Se você tem hoje imóveis na pessoa física, você, né, dependendo ali do que você tem ali de remuneração em relação a essas locações, você provavelmente, passando ali, né, do teto do imposto de renda, você está pagando 27,5%. Falando ali de alguém que tem... Que é a tabelinha do leão normal, do CLT também. Exatamente. Mesma coisa. Que é a mesma coisa. Soma tudo, né? Soma tudo. Só que você está pagando 27,5%, de repente você tem ali um escritório como esse, você faz a locação de uma área comercial, você tem um galpão, você tem um terreno e você faz, por exemplo, ali um arrendamento, e aí você está ali pagando esses 27,5%, a gente consegue trazer uma redução tributária, fazendo enquadramento de forma correta, colocando a empresa ali nessa holding no lucro presumido, a gente consegue trazer ele para um valor de até 11,33%. Então, de 27,5% para 11,33%. É uma redução tributária. Lógico que cada caso é um caso. A gente consegue também trazer um diagnóstico gratuito e trazer esses números, fazer comparativos para essa pessoa. E um terceiro ponto, que é bem interessante, que é a sucessão. Então, hoje, se você pega, por exemplo, o custo do inventário, ele é muito alto. Eu nem até separando, né, da reforma tributária, a gente pegar o cenário de hoje, o cenário que a gente já vem né, dentro do ITCMD que a gente já tem aí nos estados, somado aos custos com advogados, somado aos custos cartorários, né, uma família lá em média tem ali cerca de 20% do patrimônio dilapidado. E o tempo também, né, Rodrigo? Burocracia. Cada caso é um caso, mas burocracia. pode ter tempos maiores. E aí, nesse caso do inventário, né, nem cada caso é um caso. Todos os casos em que você não fizer esse planejamento, se tiver que passar por um inventário, todos os casos é custoso, todos os casos são burocráticos, todos os casos são demorados. E muitas vezes, também não é incomum da gente ver, briga familiar. Que às vezes ali é uma família e ali, de repente, um patriarca, ele tem 3 filhos, cada um num cenário diferente. Então, um está mais próximo ali, mora próximo do pai, de repente está acostumado ali, tem aquela casa de praia, ou tem aquela casa de locação que ele acompanha mais. Às vezes esse patriarca, de repente, ele tem uma empresa, um dos filhos trabalha na empresa, o outro filho não trabalha na empresa, o outro mora fora do Brasil. A gente tem diversos cenários que, quando esse patriarca, por exemplo, vem a faltar, e isso entra para o inventário, aí vira uma briga.
né? Além de toda a burocracia, além de todo o custo, tem esse desgaste muitas vezes entre os irmãos. Então, o que a gente consegue trazer, né, através da holding também? A questão da sucessão. Você fazer isso em vida, com tempo, da forma correta. Então, isso é bem bacana, é bem interessante para manter esse legado, né? Muitas vezes, dos imóveis ali. Muitas vezes a pessoa levou 50 anos para construir e aí simplesmente dilapidar, né, dentro ali de um inventário. A gente está falando hoje de um cenário de mais ou menos 20%, né, que é o ITCMD. Por exemplo, aqui em São Paulo é 4%, mais os custos cartorários, mais os custos com advogado. Mas se a gente pegar um cenário de reforma tributária com esses, né, aumentos, e aí a gente fala de passar de 4 e pagar 8, está sendo falado de pagar até 30%. Então, é muita coisa. Lá fora a gente não é pouco ainda, né? Mas aqui a gente sairia de uma casa aí de mais ou menos 20% e chegar até 40%. Então é muita coisa, de fato, se você não faz esse planejamento. Então, a questão da holding e fazer, né, esse movimento ainda em vida, de fato, ele é bem interessante, principalmente, né, em 2024. Por quê? Porque toda alteração, né, a gente falou de proteção, falou de sucessão, se de repente você deixa para um segundo momento, você pode não ter essa proteção toda ou pode ter algum tipo de dificuldade na hora de fazer, né, esse trâmite. Então, quanto mais você se antecipar, já planejar e já agir, é melhor. As regras sempre mudam depois, né? Começa a ser aplicado depois da implantação da lei, né? Então, quem se antecipa consegue ganhar aí uma vantagem. O planejamento sempre é a melhor escolha, né? Sempre é a melhor decisão. Preparar sempre é o melhor. E um ponto, assim, a gente falou de recuperação tributária, falou da parte de energia, eu falei que também tem um diagnóstico gratuito que a gente consegue fazer na parte de energia. A parte de holding também a gente trabalha sempre nesse formato, tá? Isso é uma questão nossa, cultural mesmo, da gente desenvolver um diagnóstico gratuito e muitas vezes trazer comparativos, trazer informação para esse empresário, para essa família. Então, como é que você faz para tomar uma decisão? Se é importante ter uma holding, se vale a pena ter uma holding ou não? Com informação. Se não tiver informação, ouvir dizer que é bacana, um contador de um amigo meu montou e falou que para ele era legal, tá, mas e no seu cenário? Né? Como é que eu faço para comparar? A gente consegue, por exemplo, na questão da holding, trazer um comparativo para essa família, né? Trazendo vários cenários. Hoje, num cenário de holding, qual que é o custo que você teria? Num cenário de uma doação, vou fazer uma doação em 2024, no seu estado, qual que é esse percentual? A gente quantifica os seus imóveis, quanto você pagaria se for, por exemplo, em São Paulo em 4%, se eu for deixar, por exemplo, um inventário, quanto essa família gastaria com o inventário, né, com todos esses custos? E a gente apresenta esse comparativo e aí essa família, essa empresa, ela só teria qualquer tipo de custo se ela decidir fazer a contratação e implementar essa holding. Mas a gente traz a informação antes, né? Consegue agregar valor para o cliente sem ter nenhum custo. Muito bom, muito bom. Rodrigo, o papo tá gostoso pra caramba, apesar de um tema mais técnico, mas eu acho que foi bem gostoso, bem divertido, muita informação boa. Mas estamos chegando agora no nosso momento. Acabou. Que pena. Saber. É verdade, economia, dinheiro entrando é coisa boa. A gente falou bastante sobre redução de custo, né? Então, exato. A gente fala bastante o quanto é caro, né, empreender no Brasil, né? E a gente trouxe aqui diversas soluções aí que ajudam a ter redução de custo, aumento de performance, compliance. Então, de fato... Que é dinheiro na veia, o produto pode mudar o preço, a sua competitividade no mercado vai ser diferente. Tem muita informação boa e relevante, né? Partindo para as nossas considerações finais, Rafael Melo, algum ponto, alguma última pergunta? Não querendo me estender muito, mas eu acho legal reforçar que essa é uma parceria do Grupo Estúdio, não só com a Farol, né? É uma parceria XP, né? Você vai ser atendido pelo seu próprio assessor, acompanhando esse processo com mais de 250, 240 especialistas
do Grupo Studio olhando para a sua empresa, para o seu negócio, fazendo esses diagnósticos de maneira gratuita. E tudo isso acompanhado pela chancela, né, pela parceria com a XP. E não precisa ser um cliente ter conta na XP, qualquer empresa que tenha conta, que não tenha conta na XP. Ainda não tenha conta conosco, né? Pode buscar esse serviço, falar aqui com um dos assessores da Farol Capital, que vai fazer essa ponte com a Estúdio Fiscal e faz um trabalho brilhante, o Rodrigo e toda a equipe lá. Então aquele profissional que te mandou esse vídeo, dá uma atenção para ele, porque ele identificou uma oportunidade no seu negócio. Exato. E, sim, são dois bons pontos. E vou reforçar aqui. Claro. Se a gente pegar, né, por mais que o Grupo Studio, né, a própria Estúdio Fiscal tem mais de 25 anos de mercado, atendeu 22 mil clientes, recuperou 14 bilhões de reais aí para esses clientes. Além de todo esse histórico, a gente tem a XP por trás. A gente está falando de uma empresa, né? Uma das empresas mais valiosas do Brasil, uma parceria que já tem mais de 1 ano e meio. A gente já atendeu mais de 200 empresas para a XP dentro dessa parceria. Então, né, se não fosse de fato uma empresa séria que agregasse de fato ao cliente, a própria XP, né, não estaria chancelando fazendo crivo. Uma parceria dessa. São mais de 700 escritórios. Corrija aqui se eu estiver errado, acho que são mais de 15 mil assessores pelo Brasil. Então, né, com um volume e uma estrutura como essa, trazer para dentro de casa e compartilhar, né, colocar esse produto disponível, né, através da própria XP, dos escritórios credenciados da XP, como a Farol Capital, é porque de fato a empresa tem credibilidade, senão, né, não teria nem fechado aí essa parceria, não teria rodado, né, diversos testes que a gente rodou, né? A gente já rodou mais de 25 mil testes, né? Já atendeu milhares de empresas, mas dentro da própria XP, antes de abrir, de fato, ela escolheu a dedo alguns clientes para a gente rodar e fazer o trabalho para depois, de fato, abrir, né, em geral, para esses 15 mil assessores. E você que é empreendedor, que é sócio de uma empresa, você é um herói, parabéns. Você carrega o governo nas costas, você cria oportunidade e você faz muitas coisas boas para a sociedade, de gerar renda, de gerar emprego. Parabéns. O que a gente quer buscar com esse canal é levar educação financeira, oportunidades, investimentos e soluções. E às vezes a gente faz as mesmas coisas do mesmo jeito e tem sucesso. Mas o mundo muda hoje tão rápido, né? Sem falar de inteligência artificial já, até antes disso, muda tão rápido que às vezes a gente tem que parar e ver o que a gente pode fazer melhor ou o que a gente pode fazer mais e melhor. E fazer uma revisão tributária, eu acho que é um ponto importante. Se você já fez, buscar uma nova empresa para fazer, talvez algum ponto ali passou. Se você não fez, como você faz o seu check-up, ou deveria, mas faça, de saúde, faça a revisão tributária da sua empresa também. Obrigado por estar com a gente até aqui. Curta o nosso canal, compartilha, deixa o seu like. Que mais, Rafa? Siga-nos nas redes sociais, @Grupo Farol Capital, @Grupo Estúdio. Exatamente. Obrigado, Rodrigo Estúdio, @Estúdio Fiscal. E quero aproveitar aqui para fazer 2 considerações, até pegando um gancho do que você falou. Você falou, empreender, né? Você tem que ser um herói no Brasil, e de fato, é verdade. E eu vou defender aqui 2 áreas, na verdade, né? Tem que ser herói também para ser contador, para trabalhar na área fiscal no Brasil. Então, de fato, é extremamente complexo, né? A gente tem aí... Muda toda hora. Muda toda hora. E é de fato um manicômio tributário, né? É muito complexo, é muito difícil se manter em conformidade com o fisco. Então, fazendo aqui uma defesa, a área contábil e fiscal, né, que são profissionais ali que de fato têm essa dificuldade porque é muito complicado, e também trazendo aqui, de repente, né, se você é contador, se você é da área fiscal, tanto interno de uma empresa ou quanto de repente você tem ali, faz o BPO, tem uma contabilidade externa, a trazer também, de repente, ali, buscar a Farol Capital para trazer algum cliente seu. Às vezes é uma situação, né, a questão tributária ela é muito grande, eu falei de 7 impostos, né, não tem como, né, um contador, alguém da área fiscal, ser especialista em tudo. Então, se de repente é algo que você sabe que tem algum cliente seu ali que você precisa de uma ajuda, né, conta com a gente também ali
para fazer e trazer essa situação, né, para o seu cliente ou para a empresa que você trabalha. E um outro ponto que é bem interessante, né, falando ali do levantamento e reforçando a questão que eu estava falando do diagnóstico, esse diagnóstico da recuperação tributária, ele é gratuito. E a empresa, né, encontrando algum crédito, a gente apresentando, importante frisar, é passado por uma validação da própria empresa e da área contábil da empresa. Né? Então, de fato, a empresa ela só vai se utilizar daquilo que ela decidir utilizar. E ela só vai pagar aquilo que de fato ela utilizou. Então, não há nenhuma hipótese de fazer o pagamento de algo que ela ainda não colocou e não usou, ou decidiu não usar por uma decisão gerencial. Então, esse é um ponto bem bacana aqui, reforçando aqui no final. Gostaria de agradecer a todos também. Então, muito obrigado aí pela presença de todos. E nos sigam aí nas nossas redes sociais, @Grupo Estúdio, @Farol Capital, Grupo Farol e @Estúdio Fiscal. É isso aí, Rodrigo. Eu quero também te agradecer, e em seu nome toda a equipe do Grupo Estúdio Fiscal, por essa parceria, por esse apoio de nos ajudar a levar informação de qualidade, informação boa para as pessoas que nos acompanham. Obrigado por estar aqui, sábado de manhã, e estamos aqui firme e forte. Obrigado, viu? Até a próxima. Um abraço. Obrigado, pessoal.